Em Jujutsu Kaisen, o verdadeiro terror não vem dos feiticeiros, vem daquilo que os humanos criam sem perceber. Cada medo coletivo, cada nojo, cada ódio que a humanidade sente vira combustível para nascer um monstro. E alguns desses monstros ficaram tão fortes que foi necessário feiticeiros de grau especial para poder exorcizá-los. Diante disso, hoje eu vou explicar e ranquear as 7 maldições mais fortes de todos os tempos, tirando o Sukuna. Antes de começar o rank, a gente precisa entender o que separa uma maldição comum de uma maldição aterrorizante, porque não é só sobre a quantidade de energia amaldiçoada. A real é que se fosse só energia bruta, o rank seria simples. Porém, Jujutsu Kaisen é muito mais complexo do que isso, ao menos em grande parte das vezes. Enfim, uma maldição realmente perigosa combina vários fatores ao mesmo tempo. Tem o poder ofensivo puro, claro, a capacidade de destruir, mas também tem a resistência e a regeneração, porque nada adianta bater forte se você cai no primeiro golpe. Tem a expansão de domínio, que é o ápice do poder de qualquer feiticeiro ou maldição. Tem a inteligência e adaptação, a capacidade de ler o inimigo no meio da luta e mudar a estratégia. E tem a autonomia, a capacidade de lutar e decidir sozinho, sem depender de ninguém. E o que vai ficar claro ao longo desse rank é que as maldições no topo não são necessariamente as que têm mais energia, são as que combinam todos esses fatores que a gente acabou de falar de um jeito que decide a luta antes mesmo do inimigo entender o que tá acontecendo. Dito isso, a gente abre o rank com uma das maldições mais nojentas e mais subestimadas da obra, Kurorushi, a maldição das baratas. E pra você entender por que ela é tão forte, você precisa entender de onde que ela nasce. Porque Kurorushi nasce do medo, do nojo e da repulsa que os humanos sentem pelas baratas. E pensando bem, pessoal, esse é um dos medos mais universais que existem. Quase todo mundo no planeta sente repulsa por barata. E em Jujutsu Kaisen, quanto mais universal e mais intenso esse medo, mais energia negativa ela gera. Por isso que Kurorushi se tornou uma maldição de grau especial absurdamente agressiva. E o arsenal dele é de dar arrepio. Ele controla uma quantidade gigantesca de baratas reforçadas com energia amaldiçoada, utilizando os enxames para cercar, pressionar e sufocar o inimigo. Ele também carrega uma ferramenta amaldiçoada muito perigosa chamada em japonês de Ranshoto. E o detalhe mais perturbador, depois que ele fere o alvo, ele pode infectar a vítima com pequenas maldições que nascem de dentro do próprio corpo da pessoa. Imagina só você ser cortado e de repente, segundos depois, sentir baratas brotando de dentro de você. Eu não sei pra vocês, mas pra mim é um pesadelo. E galera, ele não é só instinto, ele tem uma inteligência estratégica. Tanto que ele escolheu hibernar pra evitar lutar contra o Druve, mostrando que ele possui uma consciência que preza pela sobrevivência e sabe quando uma luta não vale a pena. Dito isso, o feito mais impressionante dessa maldição é ter pressionado o Yuta Okkotsu até receber um beijo. E olha que o Yuta nem quis usar a Rika, nem técnica amaldiçoada reversa para não revelar as capacidades dele para os outros inimigos que estavam assistindo. Mas mesmo assim, o Kurorushi conseguiu feri-lo e o forçou a utilizar a técnica reversa só para sobreviver. Pessoal, uma maldição que faz o Yuta sangrar já merece respeito. E é por isso que ela abre o ranking. Kurorushi prova que uma maldição não precisa explodir uma cidade para ser aterrorizante. Às vezes, basta um único corte para transformar o próprio corpo do inimigo em uma armadilha. A limitação dele é que ele ainda age muito pelo instinto, não tem um refinamento técnico, nem principalmente um domínio. Subindo um degrau, a gente chega no Dagon, a maldição do oceano. O Dagon é fascinante porque ele tem um arco de evolução dentro da própria história. Ele começa como um feto amaldiçoado, uma maldição ainda imatura. Porém, durante o incidente de Shibuya, ele evolui e se transforma numa ameaça completíssima. O Dagon nasce do medo dos desastres naturais ligados à água e ao oceano, e ele incorpora todo o terror do mar em uma única criatura. As habilidades dele refletem muito bem isso. Ele manipula volumes massivos de água, cria oceanos inteiros no meio da batalha e invoca Shikigamis marinhos para atacar em massa. Ele tem força, velocidade e resistência muito acima da média. Contudo, é na expansão de domínio dele que o Dagon brilha de verdade, porque dentro do seu domínio ele cria um ambiente aquático gigantesco e ganha ataques de acerto garantido. Ele invoca dezenas de Shikigamis marinhos ao mesmo tempo, sobrecarregando o adversário com quantidade, pressão e dano contínuo. Mas calma, porque se você duvida, os feitos dele provam que ele é forte. Dentro do seu domínio, o Dagon enfrentou ao mesmo tempo o Nanami, o Naobito, a Maki e o Megumi. 4 feiticeiros, sendo um deles o segundo homem mais rápido do mundo. E o Dagon mantinha vantagem contra todos eles juntos. A situação só começou a equilibrar quando o Megumi interferiu com o próprio domínio dele. Mas eu imagino que se demorasse mais um pouco, ele venceria. Não é à toa que o Dagon só foi derrotado quando Toji Fushiguro entrou na luta. Foi preciso um dos humanos mais letais da história para derrubar o Dagon. E é isso que coloca ele em sexto. O Dagon é uma maldição absurdamente equilibrada, com resistência absurda, muita energia, domínio eficiente, ataques em massa e boa inteligência. A limitação dele é que ele não tem a velocidade do próximo da lista, nem a resistência da Hanami, nem a inteligência do Mahito, nem por fim, o poder destrutivo do Jogo.
Agora nós chegamos numa das 3 grandes maldições de desastres, a Hanami, a maldição da natureza. A Hanami representa uma coisa muito específica no ranking. Ela é provavelmente a maldição mais difícil de matar de toda a obra. Ela nasce do medo humano ligado à terra, à natureza e aos desastres naturais terrestres, e ela carrega a resistência de uma floresta inteira no corpo dela. Dito isso, todo o seu arsenal é sobre controle de campo. Ela manipula plantas, raízes, galhos e sementes. Ela ataca a longa distância, ela prende e limita a movimentação do inimigo e ela utiliza esporos que enfraquecem e desestabilizam o alvo. Mas o que torna a Hanami tão perigosa é a combinação de 2 coisas que quase nenhuma maldição tem junto: uma capacidade de ocultação absurda e uma resistência física monstruosa. Ela consegue se esconder de um jeito que poucos conseguem, e quando ela é encontrada, ela simplesmente aguenta dano que mataria qualquer outra maldição. Já os feitos dela são de outro nível. A Hanami invadiu o evento de intercâmbio entre as escolas e enfrentou vários alunos de uma só vez. Ela aguentou ataques da Maki e do Megumi e foi pressionada pela dupla Yuji Todo, mas no meio dessa luta ela analisava a técnica dos dois em tempo real e adaptava a estratégia para evitar o Boogie Woogie. Fora que ela conseguiu escapar da percepção dos 6 olhos do Gojo, o que é simplesmente absurdo. E o feito mais insano de todos, ela sobreviveu a uma parte do vazio roxo do Gojo, o ataque mais destrutivo do feiticeiro mais forte do mundo, e a Hanami ainda conseguiu sair andando. E é por isso que ela fica em quinto. A Hanami talvez não seja a mais rápida nem a mais explosiva, mas ela é uma das mais difíceis de derrubar de toda a série. Ela é uma maldição que vence pelo desgaste. Ela prende, controla o campo, aguenta dano e adapta a estratégia enquanto o inimigo se cansa. Se o Jogo é uma explosão e o Dagon era uma inundação, a Hanami era uma floresta inteira tentando engolir o inimigo, devagar, sem pressa, até não sobrar nada. Seguindo agora, o ranking dá uma virada interessante, porque o número 4 não é uma maldição que nasceu do medo coletivo, é um humano que virou maldição. O Naoya Zenin. Depois de morrer, o Naoya retorna como espírito amaldiçoado vingativo, e o que torna ele tão perigoso é que ele manteve tudo o que tinha em sua vida passada: a técnica, a personalidade, a inteligência, a mentalidade humana de combate. Além disso, ele ganha um corpo amaldiçoado muito mais rápido e muito mais difícil de derrubar. É o pior dos 2 mundos para quem precisa enfrentar ele. E a técnica do Naoya é uma das mais complexas de Jujutsu Kaisen, a feitiçaria de projeção. Essa técnica consiste em dividir o tempo em 24 quadros por segundo, igual uma animação, e qualquer pessoa que toque no Naoya é obrigado a seguir essa mesma regra dos 24 quadros. Se você falhar em acompanhar o movimento dentro daqueles quadros, você fica paralisado por 1 segundo inteiro. E pessoal, 1 segundo em uma luta desse nível é uma eternidade. É tempo mais do que suficiente para você morrer. Também, como espírito vingativo, o Naoya fica ainda mais absurdo. A velocidade dele aumenta de forma exponencial, chegando a níveis comparáveis a Mach 3, ou seja, 3 vezes a velocidade do som. Ele pressiona a Maki mesmo ela estando semi-despertada completamente. O Noritoshi, por sua vez, mal conseguia acompanhar os movimentos dele com os olhos. E por fim, ele se regenera rapidamente mesmo depois de levar danos mortais. Porém, é a expansão de domínio dele que é o pesadelo, porque o domínio do Naoya aplica a regra dos 24 quadros diretamente nas células do inimigo. Em vez de só congelar o alvo por fora, ele ataca o corpo de dentro para fora, transformando qualquer movimento em uma ameaça ao próprio corpo da vítima. Na verdade, parando para pensar agora, o Naoya só perdeu por conta de um detalhe técnico. Maki, por não ter energia amaldiçoada, foi tratada pelo domínio dele como um objeto em vez de uma pessoa, o que criou uma brecha inesperada nas regras da sua técnica. Eu diria que se sem essa anomalia da Maki, o Naoya provavelmente teria vencido. E é por isso que ele fica em quarto. O Naoya não precisava ser mais resistente que a Hanami, nem precisava ter mais energia que o Dagon. Bastava 1 segundo de erro para a luta acabar. Finalmente, chegamos ao pódio, e o terceiro lugar é ocupado por uma força da natureza pura, Rika Orimoto, a rainha das maldições. E o título já diz tudo. Em um universo em que o Sukuna é o rei das maldições, a Rika é tratada pela sociedade Jujutsu como a rainha. Ela é um espírito amaldiçoado vingativo de grau especial ligado ao Yutokotsu e é considerada uma das maiores ameaças que o mundo da feitiçaria já viu. O nível de poder dela é simplesmente assustador. A Rika tem energia amaldiçoada em quantidade monstruosa em um volume que parece praticamente inesgotável. Tem poder físico destrutível, dispara raios de energia absurdamente fortes e consegue enfrentar técnicas poderosas de frente. Porém, o melhor jeito de entender o tamanho da Rika é por um momento específico da história onde os superiores da própria sociedade Jujutsu consideravam difícil prever se o próprio Gojo Satoru conseguiria detê-la em uma luta direta. Pensa só nisso, o Gojo, o feiticeiro mais forte da história moderna, e os velhos da escola não tinham certeza se ele conseguiria parar a Rika completamente. Se bem que esse grupo de superiores não merece muita atenção, afinal eles foram destruídos em pouquíssimos segundos pelo próprio Gojo. De qualquer forma, a gente não pode negar que os feitos da Rika confirmam esse receio dos superiores. Suguru Geto queria roubar a Rika para realizar o plano dele de dominar o mundo dos feiticeiros, porque ele acreditava que com ela ele conseguiria qualquer coisa. E no confronto final de Jujutsu Kaisen Zero, a Rika e o Yuta superaram o Uzumaki máximo do Geto, que era a fusão de milhares de maldições, e ainda venceram a Tamamo no Mai no mesmo combate. Pessoal, a escala de poder da Rika faz milhares de maldições do Geto parecerem pequenas em sua comparação. Ela sozinha vale mais que um exército inteiro de espíritos. Mas aí você pergunta, se ela é tão forte, por que não está em primeiro lugar? E a resposta para isso é a limitação dela. A Rika depende muito do Yuta para utilizar o seu
seu potencial com refinamento. Sozinha, ela parece menos estratégica, menos independente, menos capaz de lidar com técnicas conceituais ou domínios altamente refinados. A melhor comparação que eu poderia criar pra vocês seria essa. Rika é como uma bomba nuclear. Ela tem mais energia e mais capacidade destrutiva que qualquer outra maldição. Porém, ela precisa de alguém para direcionar esse poder da forma mais eficiente. Agora, se a gente fosse colocar ela no ranking de Shikigamis, aí sim ela estaria no topo, disputando com uma Horaga. Avançando, chegamos ao segundo lugar. E essa medalha vai para a maldição mais subestimada de toda a obra. O Jogo, o desastre natural do fogo. O Jogo nasce do medo humano ligado a vulcões, fogo, calor e desastres naturais. Ele é uma das maldições de desastre e, na minha opinião, é uma das mais subestimadas que existe. Já para começar, o arsenal dele é puro poder de destruição. Ele manipula fogo, cria ataques vulcânicos, invoca lava, provoca explosões. Além disso, ele tem alta velocidade e uma reserva gigantesca de energia amaldiçoada. A expansão de domínio dele cria um ambiente vulcânico colossal, com temperaturas e lava tão extremas que um feiticeiro comum seria derrotado só por estar dentro do domínio, sem nem precisar levar um golpe direto. E por fim, ele tem o Meteoro Máximo, um ataque de escala massiva. Contudo, é nos feitos que o jogo mostra por que ele é tão forte. O Kenja, que conhece o poder de quase todo feiticeiro e maldição que existiu, estimou que o jogo tinha força comparável a 8 ou 9 dedos do Sukuna. Se você parar pra pensar, a gente chega na conclusão que isso é quase a metade do poder do Rei das Maldições. Também, em Shibuya, o jogo sozinho chegou e derrotou Naobito, Nanami e Amaki em tempo recorde. Fora que no início da obra, ele aguentou golpes diretos do Gojo e em Shibuya aguentou lutar contra o Sukuna por um tempo. Assim, na minha opinião, o feito mais impressionante de todos foi quando ele utilizou a sua habilidade Meteoro Máximo e o próprio Sukuna reconheceu que teria problemas se aquele meteoro o atingisse diretamente. Diante disso, no fim da luta, o Sukuna, o ser mais arrogante da obra, disse para o jogo se orgulhar porque ele era forte. Eu particularmente não me lembro do Sukuna elogiando alguém, porém ele elogiou o jogo e é exatamente por isso que ele fica em segundo. O jogo tem uma combinação rara de inteligência, velocidade, energia, poder destrutivo, domínio, resistência e técnicas de área. Ele parece menos impressionante só por um motivo. Ele teve o azar de enfrentar o Gojo e o Sukuna, os dois personagens mais absurdos da série inteira. E com isso, pessoal, chegamos ao topo. E o primeiro lugar não vai para a maldição com mais energia, nem para a que causa mais destruição. Vai para a mais completa, a mais perigosa, a maldição que aprende a matar melhor a cada segundo que passa. Ou seja, o Mahito. E para entender por que ele é o número 1, você precisa entender de onde ele nasce. Porque o Mahito nasce do ódio, do medo e da repulsa que os humanos sentem uns pelos outros. Ele é a manifestação da maldade que as pessoas direcionam umas às outras. E isso torna ele filosoficamente o oposto perfeito do Yuji, que acredita no valor das pessoas. A técnica dele é possivelmente a mais aterrorizante da obra inteira, a transfiguração ociosa. O Mahito manipula a alma e quando ele toca alguém, ele consegue alterar a forma da alma daquela pessoa e, como a alma vem antes do corpo, mudar a alma significa mudar o corpo inteiro da sua vítima. Ele pode transformar um humano normal em uma criatura monstruosa, pode matar instantaneamente, pode remodelar qualquer coisa que ele toque. E isso torna a técnica dele quase impossível de enfrentar, porque ninguém sabe se defender de um ataque que atinge a própria alma. Diante disso, o arsenal completo dele é assustador. Ele remodela o próprio corpo, criando braços, armas e formas diferentes. Ele se adapta aos ataques em tempo real, cria humanos transfigurados para lutar por ele, combina várias almas em criaturas gigantes, cria clones de si mesmo e ele evolui durante cada combate. Mas o ápice dele é a sua expansão de domínio, a alta encarnação da perfeição, onde ele toca diretamente a alma de qualquer um preso dentro do domínio, sem nem precisar encostar fisicamente. O Nanami descreveu a experiência de estar dentro desse domínio como estar literalmente na palma da mão do Mahito. Ou seja, para quase qualquer personagem da obra, cair nesse domínio é morte garantida. Dito isso, o que torna o Mahito número 1 não é só o poder, é como eu falei, a evolução. Ele começa jovem e inexperiente, mas ele cresce mais rápido que qualquer outra maldição. Mesmo novo, ele lutou contra o Nanami e fez o feiticeiro entender que ele precisava ser eliminado antes de evoluir demais. E o Nanami estava certíssimo, porque o Mahito aprendeu a expansão de domínio no meio de um combate, algo que leva anos para feiticeiros experientes. Ainda por cima, depois ele aprendeu a ativar o domínio dele em apenas 0,2 segundos, um nível de controle que somente o Gojo Satoru demonstrou na série. Uma maldição que evolui assim em tempo real é literalmente o pesadelo de qualquer feiticeiro. E o detalhe mais importante, o Mahito só perdeu por um único motivo específico. O Yuji era o counter quase que perfeito para ele, porque o Sukuna protegia a alma do Yuji por dentro, então o Mahito não conseguia transfigurá-lo. Ao mesmo tempo, o Yuji conseguia atingir a alma do Mahito com os seus socos. Foi uma combinação tão específica de fatores que dá pra dizer que, se não fosse o Sukuna dentro do Yuji, o Mahito seria praticamente imparável. E olha só que detalhe perturbador, porque mesmo depois de morrer, a técnica do Mahito permitiu que a alma dele ficasse à espreita no caminho das almas, e ele reaparece 68 anos depois, lá em Jujutsu Kaisen Módulo. Claro, só pra depois ser humilhado novamente pelo Yuji mais velho. Só que assim, pessoal, nem a morte segurou ele completamente. E é por isso que ele é o número 1. O jogo era uma
calamidade. Arika era uma arma nuclear, mas o Mahito era pior. Ele era uma maldição que evoluía mais rápido do que o Mahoraga se adaptava. Pra ser sincero, eu acho que se ele tivesse sobrevivido por um pouco mais de tempo, talvez ele tivesse se tornado um problema que os feiticeiros não pudessem resolver. Enfim, pessoal, quando você olha pra esse ranking inteiro, fica clara a grande lição de Jujutsu Kaisen sobre as maldições. As mais fortes não são simplesmente as que têm mais energia amaldiçoada, porque o que define uma maldição verdadeiramente aterrorizante é a combinação de poder bruto, domínio, inteligência, adaptação e uma técnica que pode decidir a luta antes mesmo do inimigo entender o que está acontecendo. Agora me conta aí nos comentários, você concorda com esse ranking que a gente acabou de falar? E mais importante, qual maldição você achou mais bizarra quando você viu pela primeira vez que você leu ou assistiu Jujutsu Kaisen? No fim, se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve e se você quiser entender quem são os 7 clãs de Jujutsu Kaisen que passaram por toda a história, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.